Bem-vindos à nossa aula de número 64. E vamos falar, então, vimos no item 3 na aula anterior, a divisão do trabalho. Agora vamos falar da a lei de associação de Ricardo. Item 4 do capítulo 8. Como estamos fazendo sempre, nós estamos usando o PDF para que fique mais fácil de todos acompanharem. Então, a gente terminou o parágrafo anterior, né, perguntando, ué, tudo bem, quando um produz uma coisa de forma mais eficiente e outro de outra, há uma natural convergência entre essa colaboração entre as partes. Agora, e quando A é mais produtivo, tanto na produção de P e de Q, o que acontece? Há uma associação? A lei de associação de Ricardo. Ricardo formulou a lei da associação para demonstrar quais são as consequências da divisão do trabalho quando um indivíduo ou um grupo coopera com outro indivíduo ou grupo menos eficiente sob todos os aspectos. Olha que coisa interessante. Então, essa é uma discussão extremamente relevante. Seu objetivo era investigar os efeitos do comércio entre duas regiões desigualmente dotadas pela natureza, pressupondo que os produtos, mas não os trabalhadores e os bens de produção acumulados, bens de capital, pudessem livremente circular de uma região para outra. Então, olha qual que é a tese. Seu objetivo era investigar os efeitos do comércio entre duas regiões desigualmente dotadas pela natureza, pressupondo que os produtos pudessem circular livremente de uma região para outra, mas não os trabalhadores e os bens de produção acumulados, as indústrias e os bens e os trabalhadores. A divisão do trabalho entre as duas áreas, como mostra a lei de Ricardo, aumentará a produtividade do trabalho e é, portanto, mais vantajosa, mesmo que as condições materiais de produção de qualquer bem sejam mais favoráveis em uma dessas áreas do que na outra. Então, olha que conclusão chegou ele. A divisão do trabalho entre as duas áreas, como mostra a lei de Ricardo, como mostrará, aumentará a produtividade do trabalho e é, portanto, mais vantajosa, mesmo que as condições materiais de produção de qualquer bem sejam mais favoráveis em uma dessas áreas do que na outra. É mais vantajosa para a região mais bem dotada concentrar seus esforços na produção de bens em que sua superioridade seja maior e deixar para a região menos bem dotada a produção de outros bens onde a superioridade da primeira seja menor em si mesmo, competindo com ela mesma, mas não é tão grande quanto outras, mesmo sendo menor em si mesma, mas ainda maior que no outro lugar. Este paradoxo, que seja mais vantajoso em determinada região, não aproveitar condições domésticas mais favoráveis para a produção de uma mercadoria e adquiri-la de outra região onde as condições de produção sejam menos favoráveis. Então, o paradoxo é esse. Este paradoxo, qual o paradoxo? Que seja mais vantajoso a uma determinada região não aproveitar condições domésticas dentro do seu país, dentro da sua região, que são mais favoráveis para a produção de uma mercadoria e adquiri-la de outra região onde as condições de produção sejam menos favoráveis, é o resultado da imobilidade do capital e do trabalho, aos quais não é permitido o acesso aos locais onde as condições de produção são mais favoráveis. Este é o ponto. Senão você levaria o trabalhador e os bens de capital sempre para aqueles locais. Ricardo tinha plena consciência de que esta sua lei da vantagem comparativa, formulada principalmente para lidar com um problema específico do comércio internacional, era um caso particular da mais universal lei da associação. Ele sabia disso. E, obviamente, que Ricardo, um economista clássico, estava querendo demonstrar por que não existia tal coisa como se ter vantagens dos países que estavam colonizando, por exemplo, outras áreas do planeta, levando riquezas, bens de capital, indústrias.
que isso não era ruim, muito pelo contrário. Aí vamos lá. Se A é mais eficiente que B, de tal maneira que necessite de 3 horas para produzir uma unidade de pezinho, enquanto B precisa de 5 horas, e de 2 horas, quanto 4 horas necessárias a B para produzir uma unidade de quezinho. Então vamos lá, traduzindo aí, porque às vezes falta um pouco de interpretação de texto pelo jeito que Mises escreve. A é mais eficiente do que B, e só precisa de 3 horas para produzir uma unidade de pezinho, enquanto B precisa de 5. E para produzir uma unidade de quezinho, A só precisa de 2 horas, contra 4 de B. Resulta que ambos sairão ganhando se A se limitar. E qual que é o resultado disso? Resulta que ambos sairão ganhando se A se limitar a produzir Qzinho e deixar para B a produção de P. Por quê? A é mais eficiente que B para produzir Pzinho? Sim. Ele demora 3 horas, a cada 3 horas faz um Pzinho, B a cada 5 horas faz um Pzinho. Se vai no fazer Qzinho em 2 horas, A produz um Qzinho e B demora 4 horas. Quando B produz um Qzinho, A já produziu dois. Se cada um deles dedicar 60 horas à produção de Pzinho e 60 horas à produção de Qzinho, o resultado do trabalho de A será 20P mais 30Q. E o de B será 12P mais 15Q. Se os dois somados produzirão o quê? 32P e 45Q. Então, botou, se cada um deles dedicar 60 horas à produção de P, 60 horas à produção de Q, ele vai produzir 20P e 30Q, o A, e o B vai produzir 12P e 15Q. Se você somar a riqueza produzida pelos dois, 30, 20 mais 12, 32P, 30 mais 15, 45P. Q, perdão. Mas Azão, limitando-se a produzir somente Qzinho, produz 60Q em 120 horas, correto? Enquanto B, limitando-se a produzir Pzinho, produz no mesmo tempo 24 Pzinhos, ou seja, nas 120 horas. Ao invés de ficar 60 horas produzindo um, 60 horas produzindo outro, o A pegou 120 horas e produziu só Qzinho, enquanto o B pegou 120 horas e produziu só Pzinho. A soma das duas atividades será, portanto, 24 Pzinho mais 60 Qzinho, a qual, como para A, Pzinho tem uma relação de substituição de 3 para 2 de Qzinho, e para B, esta relação é de 5 quartos de Qzinho, significa uma produção maior do que 32P mais 45Q. Portanto, é evidente que a divisão do trabalho traz vantagens para todos que dela participam. A colaboração dos mais talentosos, mais capazes e mais esforçados com os menos talentosos, menos capazes e menos esforçados resulta em benefício para ambos. Os ganhos obtidos com a divisão do trabalho são recíprocos. Rodrigo, mas se a gente for lá no caso dos pedreiros, onde um produz 60 metros quadrados de parede por dia e o outro produz só 20, ainda assim, em não havendo isonomia salarial nem leis restritivas ao trabalho, todos sempre sairão ganhando. É isso que a lei de associação de Ricardo nos resolve. A lei da associação nos faz compreender as tendências que resultaram na intensificação progressiva da cooperação humana. Concebemos assim o incentivo que induziu as pessoas a não se considerarem simplesmente adversárias na luta pela apropriação dos limitados meios de subsistência fornecidos pela natureza. Então, olha que coisa importante. A lei da associação nos faz compreender as tendências que resultaram na intensificação progressiva da cooperação humana. Concebemos, assim, um incentivo que induziu as pessoas a não se considerarem simplesmente adversárias na luta pela apropriação dos limitados meios de subsistência fornecidos pela natureza.
constatamos o que as impeliu e permanentemente as impele a se juntarem para colaborar. Cada passo na direção de um mais elaborado sistema de divisão do trabalho favorece os interesses de todos que dele participam. Para compreender por que o homem não permaneceu solitário em busca de alimento e abrigo, como os animais, apenas para si, ou quando muito para sua companheira e sua prole, não precisamos recorrer para a miraculosa interferência divina ou para a hipótese vazia de sentido de um impulso inato para a associação. Não precisamos disso. Não precisamos disso. Esse é o ponto-chave. Tampouco precisamos supor que os indivíduos isolados ou as hordas primitivas um belo dia se comprometeram, por contrato, a estabelecer vínculos sociais. Não precisamos disso. O fato de que fez nascer a sociedade primitiva e que contribui diariamente para o seu desenvolvimento é a ação humana, estimulada pela percepção da maior produtividade alcançada pela divisão do trabalho. Ponto final. Este é o ponto final. Nem a história, nem a etnologia, nem qualquer outro ramo do conhecimento pode fornecer uma descrição da evolução do homem, desde os bandos de ancestrais não humanos até os primitivos grupos sociais de que nos informam as escavações, os mais antigos documentos da história e as notícias dos exploradores e viajantes que encontraram tribos selvagens. A tarefa da ciência, no que se refere às origens da sociedade, só pode consistir em mostrar os fatores que podem e devem resultar na associação e na sua progressiva intensificação. A praxeologia resolve o problema. É a praxeologia que resolve o problema. Se na medida em que, pela divisão do trabalho, obtém-se maior produtividade do que a obtida pelo trabalho isolado, e se, e na medida em que o homem seja capaz de perceber este fato, a ação humana tende naturalmente para a cooperação e para a associação. O homem torna-se um ser social, não por sacrificar seus interesses em favor de um mítico Moloque, a sociedade, mas porque pretende melhorar o seu próprio bem-estar. A experiência ensina que esta condição, maior produtividade alcançada pela divisão do trabalho, se torna efetiva, porque sua causa, a desigualdade inata dos homens e a desigual distribuição geográfica dos fatores naturais de produção, é real. É este fato que nos permite compreender o curso da evolução social. É este a desigualdade entre os homens, a desigualdade da distribuição geográfica dos fatores naturais de produção. É isso, é este fato que nos permite compreender o curso da evolução social. Tem um subitem dentro deste item que vocês viram aí são os erros comuns que as pessoas cometem quando falam sobre a lei de associação. Nós veremos na próxima aula.